Graça e paz a todos, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 8. O tema da nossa mensagem hoje é como extrair o melhor de mim. Como extrair o melhor de mim. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Amém. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, meu Pai. No nome de Jesus, nós estamos reunidos na Tua presença. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a Tua palavra. Nós temos a letra, mas precisamos do Espírito para que possamos ir além daquilo que nós estamos vendo. Abra o nosso entendimento e não permita que nenhuma interferência venha roubar esse momento tão importante para as nossas vidas. Abençoe a todas as pessoas que estão neste lugar de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Como extrair o melhor de mim? Será que existem algumas coisas boas dentro da gente? Será que uma pessoa que já desistiu de si mesma acredita que tem alguma coisa boa dentro de si? Com certeza, né, gente? Com certeza. Existem muitas coisas boas dentro da gente ainda. Apesar das nossas lutas, das nossas guerras, nós temos muitas coisas boas dentro de nós. E essas coisas precisam ser tiradas para fora. Nós precisamos confiar em Deus para que essas coisas venham à tona. Nós podemos ser melhores do que somos. Nós podemos, sim. Muita coisa que precisa acontecer na nossa vida depende exclusivamente de nós, não de Deus. A parte de Deus Ele já fez, Ele deu o único Filho dEle em favor de cada um de nós. A cruz, ela já é uma realidade, o sacrifício foi feito, está consumado. Então, nós precisamos ainda fazer alguns ajustes na nossa vida. E esse é o propósito da palavra de Deus, nos ajudando nessa grande missão de ajustar a nossa vida, ajustar o nosso interior, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Essa carta foi escrita por Paulo, numa circunstância difícil, numa prisão em Roma, para a igreja de Filipe, aproximadamente no ano 60. Filipe era uma colônia romana. Essa era uma igreja especial, uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo. Assim como vocês são amados, né? Essa carta, ela foi escrita e o conteúdo dessa carta é basicamente elogios e palavras de motivação. Por isso que essa carta é uma carta leve, é uma carta muito amorosa,
com um propósito não de massacrar a igreja, mas um propósito de tirar as coisas boas que existem dentro das pessoas. Amém? Lendo alguns versículos aqui, comparados à vida de Paulo, a gente aprende muita coisa. É um exemplo para a nossa vida, a vida do apóstolo Paulo. Como eu li no início, Paulo começa a fazer aqui uma radiografia da vida dele. Ele começa a falar sobre coisas que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo no presente, e começa a dar essa declaração para essa igreja. Será que isso é importante? Como é que eu posso extrair o melhor de mim? Será que essa experiência de Paulo, segundo essa carta, ela vai ser boa para nós? Vai ser importante para a gente poder tirar alguns princípios aqui para nós? Primeiro passo, ou primeiro princípio, para que eu possa extrair o melhor de mim, considerando que eu tenho coisas boas e que você também tem. Talvez você não saiba, talvez você não aceita ou não percebeu ainda quantas riquezas tem dentro de você. Primeiro passo, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. É o primeiro passo, segundo essa carta, segundo esses versículos que eu vou ler aqui agora. Primeiro passo, para que as coisas boas que estão dentro de você comecem a sair, você precisa se conhecer. Você precisa olhar para dentro de você. Esse é seu tempo. Não é tempo para olhar para fora, olhar para as pessoas, mas olhar para você primeiro. Porque nós costumamos olhar para os outros. Olhamos para as coisas que estão fora de nós. Mas para extrair o melhor, eu preciso me conhecer. Ele começa dizendo no versículo 5 e 6 que eu li. Ele disse: circuncidado ao 8º dia. Está falando a respeito dele, da linhagem de Israel. Mais uma característica dele, mais uma marca dele. Da tribo de Benjamim. Está falando de si mesmo. Hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quando nós começamos a ler esses dois versículos, a gente começa a perceber que existem aqui algumas coisas, ou nós podemos chamar de frutos, né? Frutos das próprias escolhas de Paulo. Quando ele diz assim, fariseu. Esse é fruto de uma escolha. Porque nem todo judeu tinha que ser fariseu. Ele diz, segundo o zelo, versículo 6, perseguidor da igreja. Essa é uma escolha dele, foi uma escolha da vida dele. Existem coisas que você escolhe. Existem coisas que são frutos das nossas próprias escolhas. Existem algumas coisas que acontecem com a gente. Alguns eventos, algumas marcas que nós recebemos na nossa vida que são frutos das nossas próprias escolhas. Mas ele continua dizendo, no versículo 6 ele diz, circuncidado ao 8º dia. Não foi ele que escolheu, foi a família. Essa é uma tradição judaica. Ele era um bebê. Essa circuncisão não foi escolha dele. Então representa as coisas que ele tem na vida, marcas que ele tem na vida que ele não escolheu. Assim como nós temos marcas na nossa vida, porque a circuncisão era uma marca. Era uma aliança feita através de uma marca, de uma incisão. Mas ele não escolheu. Quantas marcas que você tem na sua vida? Quantas marcas que você carrega hoje? Quantas cicatrizes que você
carrega na sua vida como essa circuncisão, e que não foi escolha sua. Não foi uma marca que você escolheu ter, mas as pessoas escolheram para você. Porque quando bebê, ele não tinha poder de decisão. Ele não era uma pessoa moralmente livre, então os pais escolheram para ele. Ele recebe uma marca da circuncisão. Quando bebê, uma marca que foi produzida pelo pai. A marca da circuncisão para o judeu é uma marca boa. É uma marca que representa a aliança do povo judeu com Deus. Mas vamos pensar sobre as marcas ruins que nós temos na nossa vida. Que elas vieram para nós por causa das decisões dos nossos pais. Tem muita gente hoje doente, tem muita gente hoje que está sofrendo, tem gente que não carrega simplesmente uma marca, uma cicatriz, mas uma ferida. Por quê? Porque essa ferida é uma ferida que aconteceu a partir das escolhas dos seus pais. Você não tinha poder para isso. Existem algumas imperfeições em nós. Existem alguns defeitos em nós. Existem algumas cargas em nós, na nossa vida social, na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, marcas negativas que a gente não quer ter. Mas por que a gente recebeu isso? Por causa dos nossos pais. Então a circuncisão aqui, ela representa isso. Ele disse circuncidado ao 8º dia. Essa é uma marca. Tem outra marca, da linhagem de Israel, uma marca boa. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, várias coisas. Ele começa a fazer uma radiografia da vida dele, mostrando várias coisas que vieram a partir da decisão de outras pessoas, e coisas que vieram para a vida dele a partir das suas próprias decisões. Vocês estão entendendo? Ele diz, segundo o zelo, eu fui perseguidor de cristão. Fui perseguidor da igreja. Essa foi uma decisão que ele tomou na sua maturidade. Ele escolheu perseguir cristão e perseguiu. Essa é uma coisa ruim que ele teve. Ele diz, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia me acusar de nada, porque eu fazia tudo certo. Primeira coisa, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos, você precisa ser capaz de olhar para você e identificar cada marca positiva e cada marca negativa que você tem. Você precisa conseguir fazer isso. Você vai se conhecer. Você vai ter que encontrar dentro de você, identificar quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Nós temos forças e nós temos fraquezas. Todos nós. Você precisa identificar, discernir quais são as suas forças. Talvez você não sabe. Você precisa discernir também quais são as suas fraquezas. Porque quando você consegue entender quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, você consegue entender quais são os seus limites. Até onde você pode ir. E o que determina os nossos limites de expansão na vida são as coisas que nós temos por dentro da gente. Isso determina os nossos limites. Se você quer expandir os seus limites como pessoa, extrair o melhor que tem dentro de você, você vai ter que entender o que você tem de bom por dentro, o que você tem de ruim por dentro. Paulo falou sobre coisas que estavam no passado, ele não podia mudar. Mas Paulo segue essa carta falando de coisas que ele podia fazer no presente. A única maneira de você extrair o melhor que tem dentro de você, para poder expandir os seus limites como pessoa, você tem que começar a partir de hoje, decidindo fazer coisas boas. Coisas boas.
para que essas coisas boas sejam maiores do que as coisas ruins que você tem por dentro. Aquilo que você tem mais por dentro define o seu limite. Algumas pessoas são limitadas para crescer emocionalmente, para crescer espiritualmente, para crescer de todas as formas, porque as coisas ruins são maiores. E essas coisas estabelecem limites na vida da gente. Você fica assim lembrando do passado, você fica pensando nas coisas difíceis que você passou. São tantas coisas. Essas coisas têm um percentual de poder maior dentro da gente, e elas começam a determinar a nossa vida. O que é que você tem que fazer? Você tem que começar a tomar decisões certas agora. Você precisa optar por coisas certas, boas para a sua vida, para que essas coisas boas comecem a somar dentro de você. E essas coisas vão neutralizar as coisas ruins que tem dentro de você. Você entende o que eu estou dizendo? E você vai conseguir expandir os seus limites. Você vai conseguir crescer. Essas coisas ruins, ou essas marcas ruins que você tem, você não escolheu ter, mas você tem. Existem coisas que você não escolheu ter, mas você tem por causa dos outros. Porque houve um tempo na sua vida que as pessoas decidiam para você. Você não tinha poder de decisão. Você não tinha força para decidir. Mas hoje você tem que neutralizar essas forças contrárias dentro de você, optando por fazer coisas boas, tá? Somando coisas boas na sua vida, escolhendo, decidindo bem hoje. E à medida que você começa a crescer a partir de decisões corretas, de coisas certas na sua vida, você vai perceber que isso vai começar a dar norte na sua vida, você vai começar a crescer. Amém? Como você entende o que eu falo? Escolha coisas boas. Escolha uma vida certa, escolha viver bem, bons lugares, boas pessoas, boas conversas. Escolha bem. Para de fazer besteira. Escolha bem. Você tem que decidir os seus ambientes, decidir os seus amigos. Quem serão eles? Quem serão as pessoas que vão entrar na sua casa, que vão participar da sua vida, que vão conhecer a sua intimidade? Escolha bem. Escolha onde você vai. Escolha bem quem você vai entregar o seu coração. Escolha bem. É hoje que você tem que escolher. O passado você não consegue mudar mais, mas você pode decidir hoje, no presente. E à medida que essas decisões certas começam a crescer na sua vida, isso vai dar um norte para você. O que cresce dentro da gente é o que dirige a nossa vida. O que nós temos de maior dentro de nós é o que governa a nossa vida. Por isso que a partir de hoje, as suas decisões precisam ser decisões feitas em Deus. Esquece sentimentos. Escolha a partir da vontade de Deus. Essas são as melhores escolhas. Não se deixe levar por emoção. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente só aprende depois que a gente está numa certa idade. Enquanto vocês estão jovens, nós estamos jovens. Nós nos movemos, escolhemos por emoção. E toda vez que você ouve as suas emoções, você se machuca. As suas escolhas precisam ser escolhas espirituais, filtradas através da oração, colocando primeiro diante de Deus e aceitando as portas e os caminhos que Deus determina para a sua vida. No futuro, você vai descobrir que isso será melhor para você, porque Deus sabe o que faz, porque Deus é soberano, porque Deus é sábio, porque Deus é Deus. Amém? Segunda coisa importante, porque a primeira eu preciso me conhecer, a segunda,
Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Escuta. Paulo disse: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar Cristo. O que chama a atenção da gente nesses versículos? A palavra perda. Ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ele perdeu, para que pudesse ganhar. Vamos prestar atenção nisso. Como é que eu posso extrair o melhor de mim? Eu preciso me submeter. Eu preciso aceitar as perdas e as mudanças que são necessárias na minha vida. Eu preciso aceitar. Eu preciso me submeter às perdas e às mudanças que são necessárias para a minha vida. Se você não perder, você nunca ganha. Se você não aprender a perder, você nunca vai aprender a ganhar. Perdas são significantes para o nosso crescimento. Tem coisa que você tem que perder. Tem coisa que vai ter que sair da sua vida. Tem coisa que você vai ter que deixar. Mesmo que no princípio seja um pouco dolorido para você, ou muito dolorido. Mas se você quer realmente extrair coisas boas de dentro de você, para que você tenha uma vida abençoada, você vai ter que entender que às vezes nós precisamos perder. Não reclama. Não reclama quando você pede para Deus algo maior. Mas para que você tenha algo maior, algumas coisas menores terão que sair da sua vida. Amém. Paulo diz: o que para mim era ganho, o que eu achei que era importante para mim, que eu estava ganhando, eu reputei perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Amém. Terceiro, eu quero ler o versículo 10 agora. 10 e 11. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo? Eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso conhecer a virtude da sua ressurreição. Eu preciso conhecer a comunicação das suas aflições. Eu preciso sentir. Eu preciso trilhar esse caminho. Eu preciso conhecer a virtude da ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte,
para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo, se eu quero realmente experimentar os lugares onde Cristo está, eu preciso trilhar os caminhos que Ele trilhou. E fica uma lição para nós. Se eu quero chegar no lugar onde algumas pessoas chegaram, eu preciso trilhar o caminho que essas pessoas trilharam. Isso é amadurecimento. Amadurecimento. Muitas vezes nós queremos chegar onde a pessoa chegou, mas você não quer fazer o mesmo caminho que a pessoa fez. Você não quer pagar o preço que a pessoa pagou. Você não quer sentir as coisas que a pessoa sentiu. O alvo do apóstolo Paulo aqui é Cristo. O alvo do apóstolo Paulo aqui é experimentar a ressurreição. O alvo dele aqui é a salvação. E ele olha na figura de Cristo uma referência. Ele diz, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecer a virtude da sua ressurreição. Eu preciso entender isso. Eu preciso ter a comunicação das suas aflições. Eu preciso ser feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Vocês entendem isso? Paulo está nos dando um exemplo. Se eu quero ser como Cristo, porque ele disse, sede meus imitadores. Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele tentava imitar Cristo. Ele tentava seguir os passos de Jesus. Ele tentava passar as dores que Jesus passou e reagir da forma que Jesus reagiu. Porque ele queria experimentar a glória que Jesus experimentou. Vocês entendem o que eu estou falando? Se nós queremos extrair o melhor de nós precisamos entender isso. Precisamos entender. Se eu quero chegar a algum lugar, se eu quero vencer como alguém venceu, se eu quero crescer como alguém cresceu, eu preciso trilhar os caminhos que essas pessoas trilharam. Senão seria muito fácil. Seria muito fácil. Mas nós temos que amadurecer nisso. E saber que tudo na vida tem um preço. O preço de estar numa posição mais alta, o preço de ter reconhecimento de alguma forma, o preço de prosperar, o preço de ser feliz, tudo tem um preço. Ser feliz tem um preço. Viver uma vida abundante tem um preço. Não dá para a gente cruzar os braços e pensar assim, não, eu quero ser feliz. A felicidade tem um custo. Pessoas felizes são pessoas que pagaram o preço da felicidade. São pessoas que lutaram, se organizaram, renunciaram a algumas coisas para chegar num ponto de ser feliz. Quantos casamentos que são assim? Quantos casais que querem ser felizes, mas eles não pagam o preço disso? O que é que você tem feito? O que é que a sua esposa e você tem feito para que vocês realmente sejam felizes? Qual é a renúncia que vocês fizeram até hoje? Qual é a renúncia que vocês têm feito? As pessoas não querem fazer isso. Para ter uma vida boa, uma vida tranquila, para ter filhos saudáveis. Qual é o preço que nós estamos pagando? Qual é o investimento que nós temos feito nas relações, nos nossos filhos, nos nossos amigos, no nosso ciclo de amizade? Tudo tem um custo. Amém? Quarto, eu quero ler o capítulo 3 ainda no versículo 12. Nós estamos fazendo uma exposição, tá? Dos textos. Ele disse, não que já a tenha alcançado. Ele entende que ele não alcançou ainda. Ou que seja perfeito.
mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. É muito legal essa visão de Paulo, que ele admite aqui que ele entende que não alcançou ainda o que ele queria. Ele também entende que ele ainda não é perfeito como ele queria ser. Mas ele prossegue. Ele prossegue. É um cara que ele sabe exatamente o ponto onde a vida dele está. Uma pessoa que diz assim, olha, eu não alcancei ainda. Olha, eu não cheguei lá ainda. Ele está dizendo, eu sei onde eu estou. Eu não alcancei a maturidade, porque a palavra perfeito é que ela tem um significado de maturidade. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Eu não alcancei o que eu preciso alcançar, mas eu continuo andando, eu continuo prosseguindo para alcançar, ele está dizendo, aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Quarta coisa importante, eu preciso estar constantemente discernindo em que ponto está a minha vida em relação àquilo que eu quero conquistar. Eu preciso ter maturidade, saber se eu estou bem, se eu estou bem espiritualmente, se eu estou bem com a família, se eu estou bem financeiramente. O problema é que as pessoas ficam num ponto cego. Tem um monte de gente que quer ser um monte de coisa e não sabe nem onde está. Tem gente fazendo plano, mas não consegue identificar a posição onde a vida está nesse momento. Nós precisamos saber, gente. Eu preciso saber quem eu sou, isso tem que ser uma realidade. Quem você é? Qual é o seu nível de maturidade? Será que você pode ter o que você quer ter agora? Se você não entender, você vai ficar doido. Você vai começar a ficar com raiva de Deus, porque você acha que o que você quer tem que acontecer logo, mas talvez você não está preparado para isso. Por que você não consegue discernir? É porque você não se conhece. Existem níveis na vida, existem momentos, fases que a gente vai passando, a gente vai crescendo devagar, e a gente vai conquistando as coisas. Deus vai nos dando à medida que nós vamos crescendo. À medida que você cresce, você amadurece, você vai recebendo coisas de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, eu não julgo que eu já tenha alcançado. Não, eu não alcancei. O cara entende a posição dele. Não alcancei. Tem gente que não alcançou nada e fica se achando. Não deveria se achar nem quando tivesse alcançado. Mas vocês já viram gente que fica assim, gente cheia de si, cheia de conversa, cheia de valentia, mas cheia de pretensão. E são tão pequenas, são pessoas tão minúsculas. Enquanto tem tanta gente que é tão grande, tem gente que é tão grande em todos os níveis, mas se sentem tão pequenas. Essa é a confusão que a gente vê o tempo todo. Pessoas grandes que se sentem lá no chão, pessoas pequenas que se sentem grandes. É uma confusão de identificação, ninguém sabe quem é, e a gente não chega a lugar nenhum. Temos que entender qual é o nosso tempo, temos que entender em que ponto a nossa vida está. Pastor, eu estou em tratamento, porque eu não estou bem. Pastor, eu preciso estar no banco, porque eu não estou pronto ainda para estar na frente. Eu não estou pronto ainda para casar. Eu não estou pronto ainda para ser patrão, tenho que ser empregado. Eu não estou pronto para liderar, eu preciso ser liderado. Eu não estou pronto para cobrir, eu preciso ser coberto. Não estou pronto. E os que estão já num nível de maturidade maior precisam assumir isso. Porque nós estamos grandes demais, cheios demais de tanto conhecimento, muitos de vocês, mas se comportam como se não tivessem nada. Não se movem, mas estão cheios. Como se não tivessem responsabilidade. Quanto mais você recebe de Deus, mais responsabilidade você tem. Você vai ter que responder por aquilo que você recebeu. E nós vemos a igreja abastada de gente que recebeu
tanto de Deus, recebeu conhecimento de Deus, recebeu prosperidade de Deus, mas se sentem como se não tivessem nada e nenhuma responsabilidade a fazer no reino de Deus. É uma confusão. Grandes que se sentem pequenos e pequenos que se sentem grandes. Paulo disse: eu sei quem eu sou. E ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei exatamente que não alcancei ainda. Eu sei que não sou perfeito, mas eu prossigo, eu estou andando para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Vocês conseguem compreender que Paulo está falando aqui para a gente? Eu preciso discernir em que ponto está a minha vida. Senão você vai ser uma pessoa inútil, inerte, improdutiva, se você não entender qual é o seu tempo, e qual é o seu caminho, e quanto você precisa andar ainda, para você ter o que você acha que você tem que ter. Enquanto você não estiver pronto, Deus não dará. Escuta isso. Enquanto você não estiver pronto, Deus não dará a você. Porque se você receber algo grande de Deus fora do tempo, você vai morrer. Você não tem consistência espiritual e moral para suportar algumas coisas grandes que Deus quer dar. Por isso que você precisa entender qual é o seu tempo. Em que ponto está a sua vida? Isso vai te dar um sossego, vai te dar uma paz, vai te dar um equilíbrio emocional. Você vai organizar a sua vida. Amém. Quinto, capítulo 3, versículo 13 agora. Ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esse texto é muito conhecido. E avançando para as que estão diante de mim. Olha que legal. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Como eu posso extrair o melhor de mim? Eu não posso mais aceitar sofrer interferências do meu passado. Eu não posso. Você não pode mais. Se você quer realmente tirar o melhor que existe dentro de você, para que você possa viver uma vida plena, realmente, não deixa mais o passado interferir na sua vida. Não deixa mais. Olha que eu estou repetindo algumas coisas de domingo. Não deixa o passado interferir na sua vida. Isso é muito importante para algumas pessoas. Isso é muito importante para algumas pessoas que carregam cicatrizes do passado. Vocês estão lembrando que eu li no início? Não deixa. Muitas coisas Paulo fez que ele não gostou. Ele disse: eu me arrependo de algumas coisas. Ele disse: eu fui perseguidor da igreja. Ele disse: eu fiz muitas coisas ruins. Algumas coisas que foram frutos das minhas próprias escolhas. Algumas coisas que foram frutos de escolha dos outros. Ele disse: eu me arrependo disso. Tem muita coisa que não pode mais fazer parte da minha vida. Eu não faço mais. Por isso que ele está dizendo que esquece as coisas que atrás ficam. Precisa fazer isso. Precisa. Tem que esquecer mesmo. Precisa esquecer. Para poder avançar para as que estão diante de você. Porque se você não esquece as coisas que estão atrás, como é que você avança?
para as que estão diante de você? Quantas coisas que Deus já colocou diante de você? Quantas oportunidades que Deus colocou diante de você? Quantas pessoas boas que Deus colocou na sua vida? Quantas portas que Deus já abriu? Por que você não passou por essas portas? Porque você não esqueceu as coisas lá de trás. É sobre isso que ele está falando. Eu não posso mais aceitar sofrer interferências do meu passado. Nós não podemos mais sofrer interferências do nosso passado. O passado que passou, as pessoas que passaram na nossa vida que nos fizeram mal, as experiências ruins que nós sofremos na religião, que são marcas que doem muito. Esquece isso. É outro lugar. É um tempo novo. É uma nova unção. É uma porta diferente. É uma cultura diferente. Deus está fazendo coisas novas, para que eu possa realmente prosseguir, para essas coisas que Deus está colocando diante de mim. Como é que eu vou avançar, se eu estou amarrado no meu passado? É isso que Paulo está falando, existe uma âncora pendurada nas pessoas, que prendem as pessoas no passado, e toda vez que você quer avançar, essa coisa te puxa para trás, é uma lembrança, é um sentimento, é uma injustiça que você sofreu, é um machucado que você recebeu de alguém, e aí você não consegue, porque essa âncora te prende, e você não consegue avançar, você fica parado, dando impulsos, e sempre se machuca mais e mais. Compreende o que eu estou falando? Não posso mais. Você não pode mais aceitar sofrer interferências do seu passado. Se você quer extrair as coisas boas que você tem dentro de você, se você quer viver o seu melhor. Quinto, versículo 14. Ele disse: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Alvo. O que é alvo? Alvo é alguma coisa que está demarcado, onde eu tenho que lançar a minha vida. Você coloca um alvo, você atira no alvo, você tem uma marca. A marca é uma referência. O alvo é uma referência que você precisa atingir. Esse é o alvo. É a referência. Quando você não tem uma referência, você atira para todo lado. Por isso que Paulo diz assim: eu não vivo desferindo soco no ar. Quando você começa a dar soco no ar, você vai se cansar e você não vai mudar nada. É uma guerra vazia, você fica dando soco no ar, aí você fala: estou cansado. Cansado de quê? Você derrubou qual gigante? Não sei. Mas você está cansado, você não viu gigante, você não derrubou gigante, você não derrubou muro, mas você deu soco no ar. Ou seja, você tem uma luta sem propósito. Você luta, e não sabe nem por que você está lutando. Aí você não chega a lugar nenhum. Quando você não tem um alvo, você vai gastar a sua munição em coisas que não tem sentido nenhum. Aí você vai atirar para cá, atirar para lá, atirar, você vai atirando, você está atirando para onde? Gastou a sua munição, não conquistou nenhum objetivo, porque você deu tiro para todo lado. Quem não tem um alvo, atira para qualquer lado. Mas ele disse: eu prossigo para o alvo. Ele tem um alvo, ele tem um propósito. Prossigo para o alvo pelo prêmio. Ele quer um prêmio, ele quer uma recompensa. Gente, olha que coisa interessante, inteligente, né? O cara tem um propósito e ele prossegue para esse propósito porque ele quer a recompensa. Isso justifica caminhar em direção ao propósito, a recompensa. Se você não pensa na recompensa, por que você vai caminhar? Se você não fica assim, pensando na recompensa, você é bobo, você tem que ser uma pessoa inteligente. Eu estou na igreja porque eu quero ir para o céu. Eu estou pensando na recompensa, por isso que eu venho. Por que você trabalha? Você trabalha para você ter sustento. Por que você trabalha muito e desenvolve mais habilidades? Você ganhar dinheiro. Por que você estuda mais? Para você ganhar mais ainda.
Você resolve mais coisas e ganha mais dinheiro. Nós precisamos focar na recompensa. Sim. Ah, pastor, mas aí não, né? A gente não pode ficar pensando em recompensa. Quando se fala de evangelização, de amar próximo, sim, você não precisa esperar nada de ninguém. Mas quando fala da vida, do crescimento que você precisa ter, você tem que ser inteligente. O que Davi falou quando ele perguntou para aqueles soldados que estavam com medo do gigante? O que o rei vai dar aí para quem venceu o gigante? Ele perguntou. Você vê na Bíblia, em algum momento, Deus mandando Davi vencer o gigante? Procura na Bíblia, vê se você vai achar Deus dizendo: Davi, você vai lá matar o gigante. Não, foi uma decisão pessoal dele. Porque ele entendeu que por trás de um gigante tem uma recompensa. Por trás de uma batalha sempre tem uma recompensa. Por trás de uma demanda sempre tem uma recompensa. Por isso, foi uma decisão pessoal. Ele pergunta para os soldados, pergunta para os irmãos: o que o rei vai dar para quem venceu o gigante? Quer saber qual é a recompensa? Ele falou: vai dar a filha dele em casamento, vai isentar a família de todos os impostos. Ele: é nessa que eu vou. O desafio de Davi gerou a promoção do Davi. É isso que a gente precisa entender. A gente luta com propósito, a gente caminha com propósito. Tudo que nós fazemos, nós precisamos saber que existe uma recompensa, se nós queremos crescer. Por isso que ele está dizendo: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio. É isso que está na Bíblia? Você que se acha tão espiritual e diz assim: não posso pensar nisso. Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Essa é uma lição que serve em todas as áreas da nossa vida. Ele está falando sobre salvação, mas funciona em todas as áreas da nossa vida. Prossigo para o alvo. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, tenho um lugar que eu quero chegar. Por isso que eu prossigo pelo prêmio. Porque eu sei, quando eu atingir o alvo, eu recebo o prêmio. Eu recebo o prêmio. Por isso que nós nos dedicamos espiritualmente, nós buscamos ao Senhor, nós oramos, nos santificamos pelo prêmio. Pelo prêmio. Se não tivesse prêmio, eu vou fazer o que lá no céu? Vou lá ficar batendo figurinha com os anjos? Eu quero ir porque lá é um lugar bom. Porque lá não tem dor, lá não tem conta de luz, não tem bujão de gás, não tem nada disso, não tem IPTU, por causa disso que eu quero ir para lá. Não tem lágrima, não tem gente ruim, porque lá é bom. Porque lá é melhor que aqui, infinitamente melhor que aqui. E nós vamos morar com Deus eternamente. Por isso que nós lutamos, por isso que nós renunciamos, porque a gente sabe que lá na frente a bênção vai ser total. Vale o nosso investimento hoje. Vale o nosso investimento. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse propósito tem uma relação com Deus. Isso que é santo e saudável para a nossa vida. Os nossos propósitos de vida precisam ter uma relação com Deus. É aí que nós somos abençoados. Tudo que você for fazer precisa ter uma relação direta com Deus. O que você estuda, o que você coloca para funcionar como empresa, tudo tem que ser para glorificar a Deus. O namoro que você começa, sabe, o ministério que você decide empreender, porque tem que ser para glorificar a Deus. Aí fica abençoado, né? Você fala: eu estou fazendo isso, eu quero crescer, eu quero melhorar, porque eu quero glorificar a Deus com o meu crescimento. Saudável, e Deus abençoa a gente por isso. Sexto, eu estou caminhando para o final. Sexto, Filipenses capítulo 3, versículo 16. Ele disse: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra,
Andemos segundo a mesma regra. Regra, essa palavra. E sintamos o mesmo. Sintamos o mesmo. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ter uma vida com disciplina. Uma vida disciplinada. Andemos segundo a mesma regra. Disciplina. Disciplina. Vida comprometida com aquilo que eu acredito. Vida comprometida. Disciplina. Como é difícil isso para algumas pessoas. Disciplina, gente. Disciplina espiritual. Disciplina profissional. Disciplina, gente. Ordem. Se tem uma coisa que Deus ama é a ordem. A organização, ela atrai a presença de Deus. Tudo que Deus faz é através da ordem. Deus se move pela ordem. Eu já cansei de dizer aqui na igreja, Deus não está preocupado com aquilo que você faz, mas como você faz. Tudo na vida é assim. Para Deus, Deus não está preocupado com o final das coisas, mas como as coisas são feitas. Você vê Deus falando sobre oferta na Bíblia, falando sobre sacrifício de animais, aí você fala, será que Deus quer animal? A pessoa oferece um carneiro lá, será que Deus quer carneiro? Come carneiro? Não come carneiro. Eles trazem incenso. Deus está preocupado com incenso? Será que Deus sente cheiro de incenso? Gente, é só uma simbologia disso. Tudo que Deus pede de forma sacrificial tem um princípio de ordem embutido junto, porque todas as coisas que Deus pede, nada daquilo Ele quer para Ele. Ele só nos testa dentro dos princípios espirituais. O mais importante para Deus é como as coisas são feitas e não o que você faz. Isso explica tudo na nossa vida espiritual, o que nós fazemos. Muitas vezes a igreja entra numa hiperatividade de fazer coisas, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro, tem que ter esse ministério, tem que ter... Não tem. Não tem. O importante é que cada coisa seja feita com bastante organização e zelo. Deus se move pela ordem. Não adianta você fazer várias coisas, como você fala assim, mas eu vou dar isso de oferta. Não, Deus não está preocupado com a quantidade que você dá, mas Ele está preocupado com o coração que você dá. Que tipo de coração que você coloca nisso? Deus não está preocupado que você construa um templo para Ele, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. Mas como nós organizamos tudo isso, como nós fazemos tudo isso, cada detalhe Deus observa, porque é um Deus que se move pela ordem. Como as coisas são feitas, como os animais eram sacrificados, como o altar era organizado, como as tribos se organizavam, as disposições, como tudo era organizado, como o tabernáculo era organizado, qual era a posição do tabernáculo, qual os elementos do tabernáculo, a mobília do tabernáculo, tudo tinha um princípio de ordem. A Arca da Aliança tinha medidas definidas por Deus, porque Ele testou Moisés no princípio da ordem, nas medidas. Por isso que Ele coloca medidas na Arca da Aliança, Ele coloca medidas na Arca de Noé. Tudo tem medida. Por que medida? Será que Deus não é maior do que um milímetro ou 1 centímetro? Você acha que você colocando 20, 30, 40... a mais na sua medida, você vai agradar a Deus? Não, Ele quer saber se você colocou a medida. Deus não se preocupa com quantidade, mas com qualidade. É melhor que a igreja diminua as suas atividades. Se tem 100 ministérios, se tem 150 atividades na igreja, que diminua a 3, a 4, mas que sejam feitas com ordem, com zelo e com amor. Isso agrada a Deus. O que adianta tanto movimento que a gente faz? Quanta exaustão que nós temos como cristãos. Você acha que você está agradando a Deus nessa correria sua?
Melhor você fazer uma coisa básica, simples, com zelo, com amor. Muito melhor, porque agrada a Deus. Quando você for fazer alguma coisa para Deus, tenha ciência disso, que Ele está te observando. Ele não quer o bolo, Ele quer ver como é que você faz a mistura. Deus é assim, porque Ele observa a ordem, o zelo, o capricho que você faz cada coisa. Por isso que as coisas precisam ser ajustadas. Parece estranho? Você talvez vai dizer assim, pastor, mas aí não, o senhor está exagerando. Você que pensa? Dá um pulinho no Antigo Testamento e começa a observar como Deus pedia cada coisa. Todas as coisas estão debaixo de um princípio de ordem. Observa cada detalhe. Olha a oferta de Caim e de Abel. Observa cada detalhe. A forma como nós organizamos a igreja, como as coisas são ajustadas, como as coisas são aferidas, os ajustes, essa é uma prova de respeito com Deus. Nós ajustamos as coisas, nós aferimos as medidas, nós controlamos as coisas da igreja, nós organizamos os bancos, nós nos organizamos como pessoa. O que é ordem? A evangelização é uma ordem, é trazer a pessoa ao seu estado natural, ao seu estado verdadeiro na presença de Deus. A evangelização é isso, ganhar almas é colocar a vida do homem em ordem. O que é discipulado? É trazer você para a ordem. Isso é discipulado. Tudo que nós fazemos tem que ser feito debaixo desse princípio. Porque quando as coisas são organizadas, isso atrai a presença de Deus. Deus se agrada disso. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. Quando Ele terminava de fazer alguma coisa, quando Ele fez o mundo, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Porque Ele buscava uma satisfação pessoal em tudo que Ele fazia. Ele dava uma volta ao redor do que Ele fazia. E a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Quando Deus fez o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. E Ele fez a mulher para dar equilíbrio. Porque o homem tinha uma necessidade. Ele estava disfuncional. Ele estava incompleto. Deus faz a mulher. Porque na mente de Deus, era uma forma dele estar melhor. Amém? Quantos entendem o que eu falo? Está tudo bem? Temos que ter uma vida disciplinada. E penúltimo, eu quero ler Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu estou terminando. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo está falando sobre a vida emocional. E como que nós vamos extrair o melhor de nós, se nós vivemos crises emocionais o tempo todo? Olha, gente, as pessoas mais normais que existem, elas vivem debaixo de ansiedade. Quando está tudo bem, você fica pensando se vai acontecer alguma coisa. Quando está tudo ruim, você fica preocupado com o que já está acontecendo. Então nós somos movidos por isso, vários sentimentos, muita coisa dentro da gente. A turbulência, preocupação com o parente, preocupação com o ministério, preocupação. Nós somos envolvidos com uma turbulência emocional, inquietações que a Bíblia está dizendo, e Paulo está dizendo, vocês precisam tirar o melhor de vocês. Está falando para uma igreja que Ele ama muito. Vocês não podem estar inquietos com coisa alguma, ele disse, porque vocês vivem debaixo de inquietações emocionais. Mas antes disso acontecer com vocês,
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Coloca diante de Deus em oração, porque se você não fizer isso, você vai entrar num quadro de inquietação emocional. Isso tem que ser feito, as orações precisam ser feitas. Oração e súplica com ação de graças. Quando nós oramos, a gente pede a Deus, mas a gente agradece. A ação de graça é uma obra de agradecimento. Nós precisamos orar a Deus para guardar o nosso coração. Orar pedindo a Deus isso e agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez. Por isso que Ele fala: orem com oração e súplica e com ação de graças. Nós precisamos controlar a nossa vida emocional através da oração. É a melhor terapia para as emoções, é a oração, gente. Tudo bem, você pode ir lá no psicólogo, você pode ir no psiquiatra, dependendo da situação, do nível de disfunção emocional que você está vivendo, você pode até tomar um remedinho, não tem problema. Às vezes a ciência ajuda bastante em algumas coisas, mas o que resolve as nossas turbulências e as nossas inquietações emocionais é a oração. A capacidade de colocar a nossa vida diante de Deus. E quando você levanta, você se sente diferente. Por isso que no versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, é o que nós precisamos. A paz que excede todo entendimento, a gente não compreende, ela guardará os vossos corações. Ela vai guardar os nossos corações. E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Existe um lugar onde nós temos segurança nas nossas emoções, em Cristo Jesus. Por isso que Paulo está falando isso. Eu preciso controlar o meu emocional através da oração. E eu termino com Filipenses 4, versículo 8 e 9. Ele termina dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu queria concluir esse tema, como eu posso extrair o melhor de mim, fazendo uma reflexão dentro desse texto que eu li, porque Paulo, ele é muito específico em alguns detalhes. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, vírgula, tudo o que é honesto, vírgula, tudo que é justo, vírgula, tudo que é puro, tudo que é amável. Por que Paulo ele é tão específico nessas coisas? Porque nós sempre estamos procurando uma maneira de ter uma vida correta e saber o que é certo e o que é errado. Não é assim? Nós temos um padrão religioso que geralmente existe uma lista do que a gente tem que fazer. Assim, a religião, ela coloca uma lista para a gente, e aí a gente começa a nominar as coisas, né? E dizer assim: isso aí é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui é assim. Cada igreja tem aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Lista de pecados: ó, você não pode usar isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer metade, você fica na porta do inferno. Se você não fizer nada, você sai. E as pessoas estão tentando fazer as coisas. O que eu tenho que fazer? Aí às vezes perguntam para mim: pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso ouvir a música tal? Ah, pastor, eu posso ir lá, vai ter uma festa lá na casa do fulano, eu posso ir? As pessoas, elas são confusas, porque elas são escravas da religião. Religião traz escravidão.
quando você estabelece lista do que você tem que fazer, do que você não tem que fazer. Aí você fala assim: eu posso ouvir música assim? Eu posso frequentar tal lugar? Eu posso assistir esse programa? Como é que faz, gente? Nós vamos fazer lista aqui na igreja agora? Vamos fazer lista do que vocês podem vestir, do que vocês podem ouvir. Eu vou dizer para vocês o que é música boa. Eu vou dizer para vocês o que é música ruim. Eu vou dizer para vocês o que é a música do inferno. Eu vou dizer isso para vocês, porque tem gente que fala: ó, isso aqui é a música do inferno, isso aqui é música assim, ó, isso aqui é assim, isso aqui leva para o inferno, isso aqui não leva, ó, essa roupa leva, hein? Essa roupa leva. Por quê? Não, é 2 dedos a mais, não leva. Até onde pode usar? Não, até no joelho. Se for acima do joelho, já é condenação certa. Eu estou falando besteira? É isso que acontece na religião. A medida é assim. Essa cor é pombagira, hein? Essa cor é pombagira, não pode, né? Ó, pastor, não pode usar vermelho na igreja, eu já ouvi isso. Ah, é? Ah, mulher que faz isso, mulher que usa cabelo assim. Religião. Religião. Aí o Paulo está dando uma aulinha para a gente aqui. O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? Vocês querem saber o que vocês podem fazer? Tudo que é verdadeiro você pode fazer. Se for falso, não faça. Se for mentiroso, você não faça. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, pode fazer tudo. Se tem honestidade, você pode fazer. Você pode abrir empresa se você quiser. É honesto? Abre aí. Você pode ir para o lugar. É honesto? É verdadeiro? Pode ir. Eu estou liberando. Pelo menos vocês aqui da igreja podem ir. Tudo que é puro, você pode fazer. Tudo que é amável, pode fazer também. Tudo que é de boa fama, pode fazer. Má fama não pode. Se tem virtude no que você está fazendo, pode fazer. Tem louvor, glorifica a Deus, pode fazer. Você pode pensar no que você quiser, você pode fazer o que você quiser, contando que siga esses princípios aqui. Eu não preciso de lista. A sua roupa glorifica a Deus? Não? Então não usa. A música que você ouve glorifica a Deus? Edifica o reino? Então não ouve. Faz apologia ao quê? Faz apologia à droga, a demônio, à imoralidade? Então não ouça. Não ouça. Aí os religiosos vão falar assim: ah, pastor, está falando isso aí pela internet, né? Religião é um negócio que eu já venci há 20 anos atrás. Fui liberto. Nós podemos fazer o que a gente quiser, contando que glorifica a Deus. Glorificou a Deus, você pode fazer. Vai namorar? Glorifica a Deus seu namoro? Vai namorar. Sua relação com a pessoa glorifica? Pode. Isso aí. Você vai lá em tal lugar, naquela festa lá, glorifica ou não a Deus? Ou envergonha o reino? Então não vai naquela festa não. Seus amigos que você leva para sua casa, isso edifica o reino de Deus ou não? Aí você decide. Aí você escolhe a sua roupa, você escolhe seus amigos, você escolhe onde você vai, escolhe o que você ouve, escolhe o que você vê. Programa de televisão, qual que é que você pode assistir? Tem listinha? A Big Brother não pode. Programa da Globo não pode. Assiste. Tem uma turma gospel aí que está pior do que ímpio. O que vocês acham? Tem umas portas aí que não era para nem estar aberta, já era para estar fechada. Porque tem gente que faz desserviço para o evangelho. Desserviço. Que é melhor estar com a porta fechada do que aberta. Ah não, mas a porta aberta é melhor do que não ter. Não, é melhor não ter. Melhor não ter. Tem coisas que é melhor não ter. Se não glorifica a Deus, se for para fazer confusão, se for caixa quadrada que só faz confusão, ninho de cobra que só vive gente brigando uma com a outra, xingando, um querendo ser melhor que o outro, fecha essa porta dessa igreja logo, rapaz. Está esperando o quê? É confusão, é cadeirada, humilhação, perseguição, manipulação. Fecha a porta dessa igreja. Está fazendo serviço para o evangelho. Porque a igreja não foi feita para ter confusão, briga, disputa, casa de show onde um está melhor que o outro. Não foi feito para isso.
Então tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, tranquilo. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, fazei, e o Deus de paz será convosco. Simples assim. Isso aqui desmonta toda a estrutura da religião. Aí quando alguém te der uma listinha, dizer para você o que aqui a gente pode usar, pode fazer, você mostra essa lista aqui para ele. Filipenses capítulo 8, versículo 8 e 9. Capítulo 4, versículo 8 e 9, amém? Filipenses 4, 8 e 9. O que você pode fazer? Qual é a doutrina da sua igreja? Filipenses 4, 8 e 9. Fala para a pessoa. O que o pastor proíbe? Filipenses 4, verso 8 e 9. É isso aí. Tudo que edifica o Senhor. Aí acaba a confusão, né? Acaba esse negócio de ficar dizendo o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, o que a gente tem que cantar, o que a gente não tem que cantar. É um tal de gente falando que, se louvor aí, essa letra aí, não sei o que. Para de. Tem mais coisa para a gente pensar. Importante, que é ganhar alma, crescer o reino de Deus, glorificar a Deus, do que ficar preso à religião. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero que você fique de pé, eu quero fazer uma oração. Uma oração especial para a sua vida, em nome de Jesus. Quem não gostou, dá o dislike. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Somos livres na tua presença e servimos um Deus de amor, um Deus de paz. E nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos, assim como Paulo. Nós não julgamos que temos alcançado, também não julgamos que somos perfeitos, mas nós prosseguimos. Nós estamos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Abençoe a tua igreja, levanta o teu povo, um povo forte, um povo que honra o teu nome, um povo que se santifica, que busca a tua presença. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, fortalece a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós. Traga um tempo de avivamento, um tempo de renovação, um tempo de crescimento em todos os níveis. No nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa palavra. O melhor de nós vamos colocar para fora. Em nome de Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Nós louvamos e agradecemos o teu nome e somos agradecidos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, amém e amém.